Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero lhe convidar à leitura e reflexão do Evangelho do dia 24 de março. João, capítulo 7, versículos 1 a 2, versículos 10 e versículos de 25 a 30. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus entra em controvérsia com alguns judeus a respeito de sua identidade messiânica. Mas por quê? Porque muitos afirmavam conhecê-lo por saberem de onde ele era. No Evangelho de hoje, do versículo 25 ao 27, está escrito: Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Jesus dava todos os sinais de não corresponder à imagem de Messias que muitos dos habitantes de Jerusalém imaginavam. Eles esperavam um Cristo forte e Jesus se apresentava fraco. Eles queriam um Cristo rico e o Senhor não passa de um carpinteiro pobre. Eles imaginavam um Cristo político e Jesus, ele insiste em que o seu reino não é deste mundo. O fato deles não reconhecerem em Jesus o Cristo enviado por Deus se deve não apenas aos preconceitos que eles tinham, por interpretarem mal as Escrituras, mas também a uma falta de fé que se mascara de conhecimento e piedade. No versículo 28 e 29 do Evangelho de hoje, Jesus disse: O que me enviou é fidedigno, a esse não o conheceis, mas eu sim o conheço. Muitos dizem crer em Deus, mas o que tem na verdade é um ídolo modelado à imagem e semelhança de cada qual. Para uns, Cristo se faz pouco caso de pecado, é um Senhor que perdoa sempre e a ninguém mais castiga. Para outros que se comprazem em remoer os próprios escrúpulos, ele é um rei implacável que a ninguém salva e a todos condena. Para outros, Cristo é uma espécie de gênio mágico, cuja razão de ser é fazer nossas vontades. Para algumas outras pessoas, Cristo é uma simples ideia que não tem outro interesse além de ser objeto de estudo e especulação. O próprio Jesus disse: Vós não conheceis a Deus, mas eu sim o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. Está escrito no Evangelho de hoje. E por não o conhecermos, cometemos muitas vezes o erro de queremos limitá-lo aos nossos conceitos e esperamos que ele, Cristo, Deus, ele atue segundo a nossa medida, sem admitir que ele tem todo o direito de nos desconcertar, fazendo a sua e não a nossa vontade. O que agrada o coração de Deus é um coração humilde e simples. É o que está escrito nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 1 em diante. Neste tempo de quaresma, irmãos e irmãs, é um tempo de conversão, tempo de mudança. Abandonemos os nossos falsos ídolos, abandonemos os falsos ídolos e deixemos que Cristo, o verdadeiro Senhor,
o verdadeiro Deus, reine em nossa vida. É o que está escrito no Evangelho de hoje. Vós não conheceis a Deus, mas eu sim o conheço, porque venho da parte dele e ele foi quem me enviou. O próprio Jesus disse. Deus seja louvado pela sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.